A nossa convidada de hoje da Sessão TV Atende é a dentista Adriana Pinto. Adriana, seja muito bem-vinda. Obrigado por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço, João. Adriana, a gente falar sobre um assunto que eu acho que muitos pais às vezes acabam tendo dúvidas. Não sei se é um assunto tão comum hoje, mas deve ter sido muito no passado. Quais são os principais cuidados com a saúde bucal das crianças? Como os pais devem agir para não ter aquela famosa cárie? Vamos lá. Na realidade, a gente começa com a prevenção, tá? E a prevenção está desde a gestação. O hábito alimentar da mãe influencia muito no hábito futuro da criança, né? E depois que essa criança nasce, mesmo seguindo uma alimentação que não seja o leite materno, que é o mais indicado, deve ser feita uma higiene dessa boquinha para já condicionar a criança que cada vez que ela se alimentar, a mãe vai fazer uma higiene. Então, quando é bebê, a gente indica pegar uma fralda de tecido, molhar essa fralda numa água potável, uma água limpa, e a cada mamada limpar a bochecha, limpar a língua, porque tem algumas crianças que nascem de dente, e algumas crianças que já nascem com 3 meses, 6 meses. Então, a partir do momento que tem o dente na boca, aquela placa bacteriana que aderia ali, que é o resto alimentar, mesmo do leite, tem a lactose, né, do leite, que é o açúcar do leite. Esse açúcar também pode levar ao desenvolvimento de uma cárie. Então, a criança deve já estar condicionada a bons hábitos desde a infância para evitar que a cárie venha a ser desenvolvida. Não só o leite, como a hora que entrar as frutinhas, que também tem o açúcar, né, que é a frutose da fruta. Ou seja, a partir do momento que apareceu o dente na criança, ela já está podendo ser exposta. Ela já é predisposta, sim. Por isso que também tem algumas escovas que são dedeiras. Então, na ponta tem uma cerda. Então, a mãe, a partir do primeiro dentinho, já pode ir fazendo a higiene desse dentinho, né? Não é tão importante, às vezes as mães ficam preocupadas, qual o creme dental que eu uso? Pelo contrário, o que limpa não é o creme dental, o que limpa é a escova. É o ato mecânico mesmo dessa fralda, uma gaze, tá? Como os pais percebem que a criança está com cárie? Bom, as mães, na maioria das vezes, elas acham que é só quando começa a ficar com o dente escuro. Só que o dente, quando começa com uma cárie, é um processo. O início da cárie é uma mancha branca, que é uma mancha de descalcificação, porque o esmalte do dente é uma pedra. Então, o acúmulo da placa bacteriana nesse dente vai fazendo com que aquela acidez vai descalcificando o esmalte, e essas manchas brancas passam imperceptível, porque muitas vezes o dentista enxerga, mas a mãe não percebe, porque a saliva está ali e não consegue observar. Depois que essa mancha branca vai evoluindo, essa camada superficial do esmalte acaba sendo dissolvida, chega no tecido interno, que é a dentina, aí começa a ficar marronzinha, amarelinha, quando a mãe observa, mas aí já evoluiu. Então, por isso que é importante, a partir de 2 anos, quando a criança já está com todos os dentes na boquinha, já levar na primeira consulta, porque aí o dentista vai estar orientando e observando essas pequenas alterações já no início, para não evoluir. No caso, criança também pode ter dor de dente? Sim. Alguns fatores que podem levar a dor de dente. Se a criança levar uma queda e um trauma dental, que é muito comum nos dentes da frente, que são os incisivos. Essa queda, no momento, às vezes não causa nem fratura. A mãe fala assim, bateu, mas não fraturou, às vezes acaba nem levando no dentista, não doeu. Essa queda pode ter levado a um trauma, que levou à necrose, à morte do nervinho, da polpa do dente, que ocorre de uma maneira silenciosa, porque não teve contaminação, foi um trauma. Aí, dali a algum tempo, a criança começa a reclamar de dor, ou o dente começa a escurecer. Por quê? Porque houve a morte pulpar. Aí vai ser necessário um tratamento endodôntico daquele dente. No caso, o que é uma doença periodontal? Uma doença periodontal é uma doença que acomete os tecidos ao redor do dente. Então, na boca, nós temos as bactérias que causam a cárie e temos as doenças causadas por outras bactérias que não são as mesmas da cárie, que é quando a gengiva começa a ficar vermelha por acúmulo de placa bacteriana. Essa placa bacteriana, que tem bactérias, acaba levando a fagocitose, a comer o osso, entendeu? Essas bactérias vão comendo literalmente o osso. E é muitas vezes imperceptível, o paciente não percebe. Por quê? Porque não dói. Qual que é o único sintoma? Um sangramento, uma vermelhidão da gengiva, porque a gengiva saudável ela
cor-de-rosa, o mais cor-de-rosa possível. Se ela tiver um pouco vermelha, ela está com uma gengivite. E muitas vezes o paciente desenvolve isso sem perceber, porque não tem dor. A hora que ele percebe, ou um dente está com mobilidade, ou ele tem um abscesso periodontal que é pus, a hora que vai tirar uma radiografia, vai observar que teve uma perda óssea em função dessa doença periodontal. Tudo isso ligado com a cárie? Não, a cárie são outras bactérias. Então, o dentista ele trata de duas patologias na boca mais comum, que é a cárie, doença cárie, que acomete o dente. A bactéria agride o dente. E a bactéria que é da doença periodontal, que ela agride os tecidos que suportam, que seguram o dente, que é a gengiva e o osso. Então, elas acometem estruturas diferentes. Então, uma leva a cárie, a outra leva a doença periodontal, mas as duas podem levar a perda do dente. Entendeu? E o segredo para evitar tudo isso é uma boa escovação. Uma boa escovação e uma orientação, né? Então, a criança, o pediatra está ali cuidando da saúde, mas o odontopediatra ou um dentista mesmo, um clínico geral, é importante, quando a criança já tem seus 2 anos, fazer a sua primeira visita, que o profissional vai explicar para a mãe como que deve ser feita a higiene, a dieta alimentar é muito importante. Não que a criança faz parte da infância, né? Um doce, faz parte o açúcar. Mas tem um momento certo do açúcar, a frequência correta, porque a alimentação com mais frutas, evitar refrigerante, isso tudo é um hábito que a criança vai carregar para a vida adulta. Né? Então, ele não tendo cárie, nem doença periodontal na primeira infância, que são os dentes de leite, dificilmente ele vai desenvolver isso numa vida adulta. Mas pode. É importante escovar o dente, mas é mais importante ainda da maneira correta. Sim, sim. Então, assim, acabou o creme dental lá em casa, como é que eu vou escovar os dentes? Não é o creme dental que limpa. O que limpa é a força mecânica da escova. Aliás, uma força moderada, né? Porque tem gente que às vezes usa uma escova com uma cerda muito dura, ou coloca um movimento inadequado, acaba levando a recessão gengival, porque a gengiva retrai, não volta mais para o lugar, dá sensibilidade dentinária, altera a estética, porque o sorriso é feito de dente e gengiva. Quando altera a gengiva, não tem o que fazer. Ela não volta mais para a posição original dela. A criança quer usar a escova do pai, pode? Nem pensar, nem pensar. Porque cada um tem a sua flora bacteriana, a sua flora oral, certo? Que ela está em equilíbrio, a sua na sua boca, da sua esposa na boca dela. Então, cada um deve ter a sua escova. Quando a criança pedir, tem que explicar isso, cada um com a sua escova. Igual roupas íntimas, cada um com a sua roupa. Entendeu? Então, a criança não deve, nem que a mãe queira agradar. Não, você usa a sua escova e eu uso a minha escova. Nesse caso, pode ocorrer a contaminação de cárie ou outras bactérias? Sim. Vamos supor que a mãe tenha doença periodontal, que é o que mais comum que acontece. Então, ela faz o controle dela lá e muitas vezes ela consegue manter uma saúde, mesmo sendo uma paciente que tenha doença periodontal, mas se a criança tiver um contato muito íntimo com ela, com a escova, ou às vezes através até de um mesmo copo, compartilhar o mesmo copo, o mesmo talher. Vou além, vou além. A criança, na infância, quando a mãe vai dar papinha, ela sopra, né? Pelo amor de Deus, não façam isso. Porque você está transmitindo, na hora que você está soprando, as suas bactérias para o alimento. Você está transmitindo já as primeiras bactérias periodontais para o seu filho. Porque ele pode, mesmo com a mãe tendo doença periodontal, o filho pode não ter? Pode, desde que a mãe tenha consciência. Não, eu tenho, então eu vou ter que tomar alguns cuidados, porque eu não quero que meu filho tenha. Entendeu? Muito boas essas informações. Como convencer a criança a escovar o dente? A criança faz aquele... Vai escovar o dente, sai correndo, aquele griteiro. Bom, vou voltar um pouquinho com o que eu falei agora mesmo. O ideal é a mãe já condicionar isso, porque todo hábito, né, são dias para a gente conseguir agregar isso na rotina da gente, né? Então, se a mãe já faz isso desde da primeira infância, depois das primeiras mamadas, e depois compra uma escova, vai você no banheiro escovar, o seu marido, leva a criança junto, eu vou escovar o meu, você vai escovar o seu, ou às vezes eu até fazia isso com meus filhos, você escova o meu, escova o seu, mas você com a sua escova, eu com a minha escova. Isso motiva a criança, de uma maneira lúdica, em que ela não vai sentir aquilo como uma coisa chata, entendeu? Leva ela no supermercado, vamos trocar a sua escova, vamos escolher um modelo diferente esse mês, uma cor diferente, por quê? A escova também fica ali, né, com aquela bactéria alojada ali. Então, de 3 em 3 meses, pelo menos, você tem que trocar essa escova. Então, levar a criança para ela poder escolher, né, qual escova que ela quer usar, a cor que ela quer usar, isso ajuda muito.
Adriana, queria agradecer a sua participação. Até uma próxima oportunidade falando um pouco mais sobre esses assuntos ligados aí, a essa área. Eu que agradeço. Muito obrigada, João. Conversamos hoje na sessão TV Atende com a dentista Adriana Pinto.